Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo. Estamos agora falando para Curitiba e região metropolitana através da Rede Evangelizar de Televisão, a sua rede católica no Paraná. E também aí para a região de Maringá, através da Terceiro Milênio, para 41 municípios da região. Aí o pessoal então de Cianorte, o pessoal de Campo Mourão, o pessoal de Marialva também nos assiste a partir de agora. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui no programa Diálogo, fazer uma retrospectiva deste ano de 2013, falar um pouco aí do quadro político do Estado e também do Brasil para o ano de 2014. O senador pelo Estado do Paraná, pelo PMDB, Roberto Requião. Senador, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogo. É meu, Fabrício. Estar aqui com você nesse programa sob o alto patrocínio do meu amigo Padre Reginaldo. É isso mesmo. Senador, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E aí nós tivemos recentemente, na semana passada, aí quero começar pelo fato mais recente, que foi aí justamente a aprovação do fim do voto secreto nos processos de cassação e também na questão dos vetos do Executivo. O senhor andou considerando aí nas redes sociais, principalmente através do Twitter, que foi uma vitória parcial. Por quê? Sim, porque o parlamentar é um mandatário. O mandante é o eleitor. Se eu peço voto para o eleitor, peço voto para ser senador, eu tenho que prestar contas a ele. Eu não tenho o direito de esconder o meu voto no Congresso. O mandatário não pode esconder a sua posição do mandante. É como se um advogado não dissesse ao seu cliente que tipo de defesa está fazendo em juízo. Não é? Não tem nenhum cabimento. Voto tem que ser absolutamente aberto. Esse voto secreto é uma espécie de burca para esconder os defeitos do parlamento, esconder o mau hálito do parlamento. E eu queria o voto absolutamente aberto. Ele ficou parcialmente aberto e o voto secreto foi preservado para a eleição da mesa do parlamento, presidente do Senado, presidente da Câmara, e para a escolha de autoridades públicas, porque nós no Senado é que homologamos a indicação presidencial para as agências reguladoras e para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Eu acho muito ruim esconder o voto, mas assim ficou. E nós queríamos estender o voto aberto também para todos os parlamentos, as câmaras municipais e as assembleias. Também não deu. Há um veso conservador no Congresso Nacional que impede e impediu que nós abríssemos da forma mais absoluta possível o voto dos parlamentares. Eu diria que foi um avanço, mas foi menor do que eu gostaria. O senhor acha que um dia a gente chega lá? Eu acho que sim, porque nós abrimos para o veto presidencial. Quem votar agora o veto de uma medida presidencial vai ter que votar abertamente. Isso foi, sem sombra de dúvida, interessante. E abrimos também para a cassação de mandato, para que o pessoal não se esconda no momento em que evita a cassação de um corrupto. Foi um avanço, mas a mesa do Senado, a mesa da Câmara Federal, passa a ser ainda objeto de voto secreto, ou seja, o eleitor não vai poder saber o que o seu representante está fazendo no parlamento. O senhor sempre foi um grande defensor das empresas públicas, um grande defensor da força do Estado. Recentemente a gente viu aí algumas medidas que, segundo o senhor mesmo disse, põe o governo do PT num caminho neoliberalista? O PT, a presidente Dilma, está fazendo coisas que nem o Fernando Henrique fez. Ela montou um governo que, de certa forma, é ineficaz nas suas obras, e ela desesperadamente agora está cedendo aos interesses dos empresários para que eles coloquem a economia em movimento, o que o seu governo não conseguiu fazer pela má escolha dos seus ministros. A privatização dos aeroportos foi exibida ao Brasil como uma grande vitória do governo. 19 bilhões de reais, mais do que o leilão do petróleo de Libra vai receber o governo. Não é verdade. Esqueceram de dizer que 49% desse leilão e desse dinheiro é pago pela Infraero, que é uma empresa pública. Então, 20 bilhões e pouco, 49% vai dar 10 bilhões e 700. Esqueceram de dizer que as obras serão financiadas a largo prazo pelo BNDES, 5 bilhões e 700.
Esqueceram de dizer que esses aeroportos já rendem para a Infraero, ou seja, para a União, através da sua empresa pública, tarifas de embarque e aluguéis de espaços. Eu não sou contra a privatização do aeroporto. O aeroporto é um shopping center. E a função do Estado não é alugar espaço para banca de jornal, para lanchonete, para restaurante. Mas foi mal feito. Exigiram que ninguém entrasse mais de que com 15% do valor, desde que estivesse participando de uma outra licitação, e entregaram de mão beijada para o Odebrecht. Esqueceram de dizer que esses 19 bilhões serão entregues entre 25 e 30 anos. E pela equação que eu acabei de demonstrar, que a tal da Odebrecht não vai pôr nenhum tostão, ganhou o aeroporto do Galeão e de Confins de presente, e ainda vai ganhar dinheiro em cima disso. Vai fazer as obras, o dinheiro do BNDES e o dinheiro da Infraero, pelo preço que quiser, porque vai fazer com a sua própria empreiteira sem concorrência pública. Um negócio de pai para filho, um negócio de compadre, um negócio que se me afigura absolutamente imoral. Eu sou da base do governo, eu só não sou cúmplice de erros do governo. Errou, eu faço a censura. Senador, também tem a questão aí da venda de 30% do capital do Banco do Brasil para o capital estrangeiro. Isso também pode ser prejudicial à soberania do banco? É pior do que isso. O Banco do Brasil é um banco público, né? E o banco público recebe todas as receitas públicas do país, obrigatoriamente. Agora, 30% na mão do capital estrangeiro, principalmente norte-americano. Chase Manhattan Bank, esses bancões que mandam no mundo. Mas tem mais 10% na mão do capital privado interno do Brasil. Então são 40%. O que significa? Que o capital privado tem assento no Conselho Fiscal e no Conselho de Administração do banco. E que o Banco do Brasil não é mais um banco público. É um banco público-privado. E eu não sei por que, então, a gente tem a obrigação de colocar dinheiro público no Banco do Brasil para viabilizar lucros fantásticos para os banqueiros internacionais. Eu acho isso o fim do mundo. Agora, ninguém reclamou, o que nos leva à conclusão que a imprensa brasileira está a favor dessas privatizações que favorecem o capital vadio, o capital que não produz nada, o capital que não produz uma máquina, um botão, uma peça de uma roupa, e que o governo também está e que a oposição também está. Então é esta visão privatizante que é a visão contra o Brasil-nação. Eu acredito, Fabrício, que hoje nós temos uma oposição no mundo muito clara. De um lado, o capital vadio, que não produz nada, vive da usura, servindo a mamão e não a Deus. E do outro lado, o que nós devemos defender, que é o capital produtivo, que é investido, produz bens e garante empregos, e fundamentalmente o trabalho que tem que ser valorizado. O mundo está em dificuldades por causa da usura, do capital vadio, que serve a mamão e não a Deus. Senador, o senhor falou na questão de imprensa. Como é que está o seu projeto de lei sobre o direito de resposta? Foi aprovado recentemente no Senado. Aprovado por unanimidade no Senado, sem nenhum voto contra. É o direito que qualquer cidadão tem quando for injuriado, caluniado, infamado por um veículo de comunicação, de uma forma extremamente rápida, responder no mesmo veículo, no mesmo espaço. Você imagine, por exemplo, o Jornal Nacional, quanta infâmia tem feito. Acusa pessoas, desmoraliza reputações, destrói carreiras políticas, liquida empresas com infâmia, calúnia e difamação. E fica por isso mesmo. Com o meu projeto, não. A liberdade é absoluta, eu não quero censura à imprensa, até porque eu sou jornalista, você sabe. Sim. Eu sou advogado, sou jornalista também. Mas nós temos que garantir o direito de defesa de quem é agredido no meio de comunicação. Está na Câmara. E a agenda da Câmara está bloqueada com aquela questão da internet, que não está em regime de urgência e não foi votada até hoje, está parada há 2 meses. Mas eu espero que a aprovação seja tão ampla quanto foi no Senado, porque nós estamos sem lei de imprensa. Os grandes órgãos de comunicação podem fazer com as reputações o que querem, sem ter nenhuma possibilidade de resposta ou retaliação. O senhor está tentando tramitar no Senado a CPI do transporte coletivo no Brasil. A gente tem visto aqui em Curitiba uma CPI, uma comissão que está sendo desenvolvida aí na Câmara Municipal, tem apontado algumas questões aqui, como, por exemplo, preliminarmente,
fraude em licitações, possível formação de cartel e também sonegação fiscal. O senhor acha que essa é uma prática que se repete em outros lugares do Brasil, que é preciso ficar atento a essa questão? Eu acho que tem um grupo organizando licitações nas grandes cidades de mais de 200 mil habitantes no país inteiro. E na hora que reclamam da tarifa, os jovens nas ruas, o movimento contra a tarifa alta, o movimento passe livre, o que acabam propondo esses interesses todos é dar subsídio por parte do dinheiro público, é o Estado por dinheiro, e ninguém fala em corrigir os erros da planilha. Eu fui prefeito, eu criei a frota pública. Na tarifa, tinha uma parcela da tarifa que se constituía num fundo para a reposição da frota. O que significava, Fabrício, que saía da planilha a remuneração do capital e a depreciação do equipamento. Mais ou menos 30% menos em todas as tarifas, porque acabava com essa história do sujeito dizer que ele que comprou o ônibus. Quem compra o ônibus é o passageiro com a tarifa que paga. E nós tínhamos também uma reposição automática, o que fazia com que Curitiba tivesse a frota sempre renovada com este fundo, que era objeto, posteriormente, de uma licitação e reposição dos ônibus que eram sempre novos. Quando eu saí do governo, isso tudo acabou. Eu comecei, no momento em que tive algumas informações do Valmir Campelo, que é um empresário de transporte coletivo de Brasília, que teve um conflito com a administração de Brasília, ficou muito chateado, e ele me disse: Requião, quero te contar tudo como é que é o trambique do sistema. Ele me passou as informações e eu iniciei, então, a coleta de assinaturas para uma CPI nacional. A minha intenção não é perseguir ninguém, é abrir a caixa preta e conseguir fazer uma proposta muito clara de como o transporte coletivo pode ser realmente barato, servindo a população e não se servindo dela. Eu já estou com 32 assinaturas. Para abrir uma CPI são necessárias 27 apenas. Mas soube ontem que os grupos de transporte coletivo, o boato que corre é que eles já têm 50 milhões de reais para tentar convencer, entre aspas, parlamentares a retirar a assinatura. Até agora ninguém retirou, mas há um verdadeiro pavor do sistema de transporte em relação a uma CPI que será muito séria. A minha proposta é que a relatoria seja assumida por mim, que tenho uma experiência de prefeito, de governador no trato dessas coisas, e colocaria um parlamentar que senta ao meu lado, que me parece um sujeito muito firme, filho de um amigo meu, do Ronaldo Cunha Lima, da Paraíba, o Cássio Cunha Lima, como presidente da comissão. Seria uma comissão muito séria e muito rapidamente nós arrombaríamos essa caixa preta do transporte. Senador, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o diálogo, hoje conversando com o senador pelo estado do Paraná, pelo PMDB, Roberto Requião. É um instante só e já estaremos de volta. Para leitura religiosa, para consultas, para aprender, para catequizar, para divertir. Jornal do Evangelizador, uma publicação mensal feita com responsabilidade e com a participação de especialistas, levando até você a Palavra de Deus. Torne-se um associado e receba em sua casa. Ligue para 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Diante do prédio de janelas decoradas em memória ao Natal, o tradicional presépio arquidiocesano chama a atenção para este momento especial de toda a igreja. Na cerimônia de inauguração do presépio, que reuniu fiéis e colaboradores da arquidiocese, o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Moacir José Vitti, abençoou a imagem do menino Jesus e ressaltou a importância de montar a representação do nascimento de Cristo e assim incentivar esta ação a toda a comunidade. O Natal tem este grande sentido. Seria uma pena passar o Natal sem uma reflexão nesse sentido e sem também um agradecimento de nossa parte a Deus que se fez homem para nos trazer o amor,
a paz, a alegria, a felicidade. Com imagens em tamanho natural de uma pessoa, o presépio apresenta a missão de encantar os visitantes e de incentivar o pensamento cristão diante da vinda do Filho de Deus. A cascata inserida na montagem remete à importância da natureza. Com efeitos de luz e músicas constantes, o ambiente é um incentivo à espiritualidade para este momento. Diante desse prédio, que é histórico, 80 anos de existência, nós resolvemos, então, há 3 anos atrás, fazer alguma coisa que chame a atenção também, né, nesse sentido no Natal, né? Para dar aquele sentido não só comercial, mas muito mais espiritual. Com a mensagem do amor de Deus através do nascimento de Jesus, o presépio aqui da Arquidiocese de Curitiba chama a atenção pela riqueza de detalhes. É um verdadeiro convite a rezar e a refletir sobre o Natal. O presépio da Arquidiocese fica aberto para visitação até o dia 12 de janeiro, sempre a partir das 18 horas, na Avenida Jaime Reis, número 369. Todos os fiéis são convidados a conhecer de perto e relembrar a importância da vinda de Cristo ao mundo. O presépio tem uma importância muito grande também como um instrumento de evangelização, nos revelando este grande mistério que o presépio nos apresenta. Por isso, nós convidamos também a todos os nossos queridos telespectadores, nossos amigos, para que venham ver o presépio aqui também na Cúria Arquidiocesana e fazer também a meditação sobre este grande mistério, o mistério da encarnação. Estamos de volta com o programa Diálogo, falando aqui para toda a região de Curitiba, através da Rede Evangelizar de Televisão, a sua rede católica no Paraná, e também através da Terceiro Milênio, aí para o pessoal de Maringá, aí o pessoal de Jaguapitã, Rolândia, Arapongas também estão aí nos assistindo. Aqui hoje fazemos um balanço do ano de 2013, falando de perspectivas políticas para o ano de 2014, com a presença do senador pelo estado do Paraná, pelo PMDB, Roberto Requião. Senador, fazendo um balanço deste ano, as manifestações tomaram um papel muito importante na pauta política nacional. Que avaliação o senhor faz hoje, já passados alguns meses, deste movimento? A manifestação foi absolutamente legítima, é a angústia de cada um. O problema da manifestação é que cada um vai para a rua com a sua própria angústia. Porque a educação não está satisfazendo, porque a saúde não funciona, porque o transporte está muito caro e as ruas não apresentam um projeto de mudança. Daí começa a enrolação por parte do parlamento. O governo escuta o grito das ruas, mas frauda na proposta. Vê essa proposta ridícula de uma reforma eleitoral que a Dilma mandou para o Congresso, que não reforma coisa alguma. A grande reforma que nós precisamos no Brasil é a contraposição do interesse da nação, do povo, contra o capital vadio, a exploração e a usura. O nosso Papa Francisco, que Papa maravilhoso nós temos, hein? Que sujeito incrível nos apareceu nesse momento. É a grande voz do mundo hoje contra a opressão, se manifestando de uma forma enérgica, sem meias palavras, contra a exploração do capitalismo. O mamon, o dinheiro acima de tudo, acima da vida das pessoas, do interesse do povo e da solidariedade. Nós precisamos de uma reforma que tire do eixo de comando do mundo e do Brasil o capital vadio, o Banco Central, os banqueiros ganhando milhões e ao mesmo tempo o país em dificuldade. Esta é a grande reforma. A reforma que coloque o trabalho e o capital produtivo numa posição superior à da exploração e da usura. Recentemente o senhor colocou o seu nome à disposição para concorrer aí às prévias, como indicação para concorrer à presidência da República pelo PMDB na convenção de junho do ano que vem. Como é que está essa questão, senador? Como eu tenho dito, eu sou da base do governo, eu acho que o nosso governo tem coisas muito positivas, mas eu apoio o governo, mas não sou cúmplice dos seus erros. E a Dilma tem cometido muitos erros, e a minha obrigação, até como apoiador e seu amigo pessoal, é colocar publicamente a minha contrariedade, tentando corrigir os rumos do que eu acho que está errado. Eu vou à Convenção Nacional do PMDB apresentar uma proposta
não vou articular nada, não vou viajar pelo Brasil, não vou pedir apoio, nem fazer acordos. Mas eu vou colocar na Convenção Nacional do Partido os princípios e as mudanças que eu acho importantes para o Brasil. E colocarei como um postulante à presidência da República. Não tenho muita esperança nisso, sou franco com você, mas eu me sinto na obrigação de, como senador do Paraná, mandatário dos paranaenses que me mandaram para o Senado, de tomar uma posição clara. Eu não vou me esconder em acordos secretos, nem em posições camufladas. Vou deixar clara a minha contrariedade, que é a contrariedade do povo contra a exploração do homem no Brasil. Da mesma forma, o senhor tem dito que, se o partido assim o desejar, também o senhor deixa o Senado para concorrer aqui ao cargo de governador do estado no ano que vem? É que eu digo, me chame que eu vou. Eu me coloco à disposição dessas duas maneiras. Quando eu digo me coloco à disposição, é com disposição de assumir a proposta se ela me for requisitada pela base partidária. O Paraná está quebrado. O Paraná está falido, está mal administrado. Com absoluta irresponsabilidade, subiram despesas. A distribuidora da Copel, que gastava 800 milhões por ano, passou a gastar 1 bilhão e 400. Pelas terceirizações, pelos negócios, uma coisa absolutamente inexplicável. Eu já peguei esse estado em condições tão ruins quanto as que estão agora. Peguei o estado do Lerner e do Taniguchi, e eu consertei o Paraná. Deixei a Copel com 2 bilhões em caixa. Eu sou um administrador público experimentado. Eu fui prefeito, eu fui governador, eu dediquei a minha vida a isso. Eu posso pôr o Paraná nos eixos, mas não vou sair por aí fazendo acordos com deputados, comprando convencionais, disputando com a corrupção do governo o domínio da convenção. Agora, se o meu partido quiser a minha colaboração na disputa da presidência da República ou do governo do Estado, eu assumo isso como missão e assumo com coragem e disposição. Eu vou à luta, me chamem que eu vou. Quais são as grandes questões que o senhor acredita que devem nortear o debate político no próximo ano? Na minha opinião, é essa questão que eu coloquei a você. O mundo está sob o domínio do capital vadio, da usura. Nós precisamos defender o trabalho e o capital produtivo. O capital que produz indústrias, objetos que são necessários na nossa vida e sociedade e que viabilizam trabalho e salário para o povo. E que financia a educação, a saúde, o processo de desenvolvimento do país. O Brasil está se transformando numa fazenda. Nós estamos nos transformando em produtores de soja, de milho, de farinha, exportadores de petróleo. Nós não industrializamos nada. E nenhum país será forte no mundo se não tiver uma estrutura industrial muito boa. É evidente que a agricultura nos colocou numa posição interessante na última crise. Mas só ela nos levará novamente a uma nova crise. E sem infraestrutura, sem indústria instalada, nós teremos um momento muito difícil na história do Brasil. Eu sou mandatário do povo, eu tenho a obrigação de, entendendo o que está acontecendo, deixar claro para a população, não só o problema, mas indicar alguns caminhos para a correção dos problemas. O senhor sempre disse que governou com a carta de Puebla embaixo do braço, uma opção clara, preferencial pelos pobres. Recentemente o senhor relatou um projeto no Senado pela erradicação da pobreza, que o governo tem que se comprometer com metas bem claras para que isso aconteça. Claro, deixar de lado a conversa mole, estabelecer metas e prestar contas. E Puebla volta com o Papa Francisco, né? O Papa Francisco deixou muito clara a posição da igreja. Não é mais a igreja do passo, o passo com C cedilha, que é o passo do palácio. É a igreja dos passos. É a igreja caminhando junto com o povo, que caminha na evangelização e não no prestígio da estrutura. É uma igreja que anda, como o padre Reginaldo anda, na evangelização por esse Brasil inteiro. Como ele diz, evangelizar é preciso, né? Agora, e a evangelizar é a volta da submissão da sociedade a princípios éticos e morais. E o Papa está levantando isso. Então, esse neo-religiosismo que se coloca é muito importante. O Papa fez algumas considerações a respeito dos muçulmanos que me emocionaram, sensibilizaram. Nós temos um único Deus, portanto, nós temos muita coisa em comum.
e os princípios muçulmanos são os princípios da paz. Então, o Papa está procurando um contato. Outro dia eu estava em Roma e o rabinato disse: precisamos começar tratativas para conversar com a Igreja Católica. De manhã, de tarde, o Papa telefona para o rabinato e diz: marquem a hora que eu posso ir hoje aí. Então, é uma coisa rápida, franca. O Papa não está morando mais no Vaticano, ele está morando num convento lá ao lado. Saiu da corte e foi morar com a base. Ele anda na rua. Ele aceita um mate oferecido por um argentino, Romero, e coloca a bomba na boca. Ele abraça os pobres. Quando os africanos sofreram aquele naufrágio terrível, o Papa estava lá atendendo as pessoas. Ele está dando o testemunho do que é o verdadeiro cristianismo. E esse Papa Francisco me entusiasma. O senhor acha que esse exemplo deveria ser seguido, deveria ser mais observado pela classe política brasileira? Tem que ser observado pela igreja também. Ele está fazendo uma revolução na igreja. Eu estive outro dia lá com o ministro de Relações Exteriores para a América Latina, que não é um padre, que é um leigo católico que está há 30 anos no Vaticano, uruguaio, Guzmán Cariguiri. É um sujeito fantástico. E estive conversando, inclusive, sobre uma hipótese de termos um santo popular no Brasil, que é a possibilidade da canonização do Padre Cícero. E conversei ontem com Dom Damasceno, na sede da CNBB em Brasília. E Dom Damasceno, com a concordância do clero brasileiro, dos bispos, está levando ao Papa essa reivindicação de que aquele processo de canonização do Padre Cícero, que estava interrompido, um santo popular, um padre do passo com 2 S's, ligado ao povo, avance. Eu me entusiasmei com isso também. O senhor sempre teve nos seus discursos muito essa questão ligada assim. Eu lembro de alguns dos seus discursos quando o senhor descrevia muito bem a questão do companheirismo, de quem é o companheiro. Quando o senhor recebeu o Chaves aqui, aquele que divide o pão. Eu quero retomar um pouco, já que o senhor veio nessa linha também, a questão da religião, do religário. O senhor acha que falta um pouco isso para a gente hoje, a gente retomar esses conceitos na nossa vida mesmo? A religião é o religário, é a ligação de Deus, né, e dos princípios morais e éticos com o conjunto da população. Os companheiros. Companheiro é uma palavra romana, latina, que significa compane, com pão. Companheiros são os que sentados à mesma mesa repartem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão parco e amargo dos momentos difíceis. É o resgate da solidariedade. E no mundo hoje, nesse mundo de exploração e de guerras, nós vemos a palavra do Papa Francisco como uma esperança de redenção. Ele interferiu na crise da Síria. E 4 dias depois estava o Putin, presidente da Rússia, no Vaticano, sendo recebido e conversando com ele. Eu, por exemplo, há coisa de 30 dias atrás, fui convidado para abrir um seminário de 60 países na ilha de Rhodes, na Grécia. Promovido por quem? Promovido pela Igreja Católica, pelo Vaticano, o ex-senador Foloni, que foi durante muito tempo o diretor do principal jornal da Igreja Católica em Roma, e pela Igreja Ortodoxa Russa, e pelo governo russo que financiou aquele processo. Esperança de uma religação do mundo com os projetos de paz. E tudo isso surge nesse novo Vaticano, comandado por esse argentino, irmão nosso aqui do lado, o Papa Francisco, o Bergoglio. Senador, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui nesse programa Diálogo, foi bastante enriquecedora. Obrigado, Fabrício. E disponha da gente. E um abraço para o Reginaldo, que deve estar dando os seus passos com 2 S's por aí, e não exercendo um principado no paço, no palácio. Obrigado mais uma vez, obrigado a você também que nos acompanhou aqui através da Rede Evangelizar de Televisão, a sua TV católica no Paraná. Até o próximo Diálogo.
Ensina-nos a rezar Pai Nosso. É o 4º DVD de formação para associados do Padre